Está no ar, Zulcast. Democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Zulcast. E hoje nós temos uma companhia muito especial, que eu conheço ela há uns 2 anos já, eu acho. E ela é uma pessoa destemida, né? Que tá aqui, que ela foca muito, né, em me levar para academia, e ela conseguiu me dar um ritmo para ir para academia. E a gente vai falar sobre esse mundo, né? Poxa, um personal não é só um personal, né? Ele foca muito na questão do aluno, ele foca muito na questão do cliente, né? Então, nós vamos descobrir com ela hoje como, né, dar uma boa experiência para esse público. E qual que seria essa experiência, né? Como fazer com que eles atinjam esse resultado. O engraçado é que o primeiro episódio do Zulcast foi falando sobre uma academia. E hoje, quase o último episódio que a gente está gravando no ano, a gente está falando também e novamente sobre o exercício, sobre a academia e sobre a área da saúde. Então, pois bem, nós vamos apresentar aqui essa pessoa muito querida para mim, que Deus colocou, né, no meu caminho, com mais de 16 anos de experiência dedicada ao desenvolvimento físico e mental, que as duas coisas, né, estão relacionadas, que impacta diretamente no emocional, voltada à alta performance, bem-estar. E ao longo da sua carreira, ela vem impactando vidas ao combinar o conhecimento técnico com as metodologias inovadoras e com um olhar humanizado ao extremo, e com potencial, né? E ela olha muito o potencial de cada indivíduo, e eu sou testemunha disso. Ela é formada em Educação Física pela Unicamp e possui uma rica formação acadêmica, incluindo nutrição esportiva, neurociência em alta performance, Cognitive Fitness pela Harvard Medical School, olha só, muito chique essa mulher. Especialização em prescrição de fitoterápicos com a farmacêutica Franciele Castro. Neuroterapia física quântica pela CAD. Inteligência emocional com PNL pela Neurociência International Academy. Ela também se destacou em formações internacional como Coach Master Training em São Francisco, Califórnia, que complementa sua capacidade de desenvolver soluções personalizadas e transformadoras. Entre suas contribuições, destaca-se a criação de várias metodologias, que algumas delas até a gente vai abordar aqui. Tem uma que é super curiosa, que ela estava falando com a gente. Body Design, que é a modelagem física e mental com foco em autonomia e o autocuidado, né, corporal. Cognitive Fitness, treinamento físico associado à análise comportamental e emocional. E neuroterapia aplicada, que é a integração de exercícios físicos para o tratamento de condições psicossomáticas com ansiedade e depressão. E o Fit Halt Culture. Ela disse que eu tenho que fazer biquinho. Culture. Modelagem física personalizada para eventos específicos. Nossa, eu não sabia que existia isso. Fiquei bem... Ela que me aguarde. E alta performance empresarial e esportiva, né? Treinamento voltado ao alcance máximo potencial do indivíduo e coletivo. Isso impacta diretamente no resultado profissional, pessoal das pessoas, né? Exato. Ela também é influenciadora digital, usando as plataformas online. Na verdade, ela é objeto de desejo das minhas amigas, assim, né? Quando elas descobriram que eu treinava com ela, que ela fazia o meu treino, ela assim, nossa, eu também queria, e não sei o que, assim, então, né? Está lá, né? Mas presencial não tem mais horário, né? Eu faço online, né, com você. E com um compromisso inabalável de servir e transformar vidas, ela atua como uma referência no campo do desenvolvimento humano, utilizando abordagens personalizadas que promovem vitalidade, equilíbrio e excelência. Então, hoje, nosso podcast, o Zulcast, nós teremos Priscila Serápio. Essa pessoa querida, seja muito bem-vinda, Pri. Muito obrigada, Zu. Olha, um dia eu pensei, né, coloquei isso na minha mente, de tanto viver e estudar sobre performance, o meu sonho um dia seria participar de um podcast e principalmente estando na frente de uma pessoa do qual
Eu tenho uma admiração absurda. A minha realidade física está bem satisfeita em estar aqui. Então, quero te agradecer por esse momento. E espero contribuir positivamente, mudando a mentalidade de todos os ouvintes e que saiam daqui vestindo uma roupa de treino e comecem o movimento. Ô, Lucas, foi para você. Já está com a roupa na mala. Mas eu que agradeço. Acho que é final de ano, as pessoas fazem suas promessas e será muito pertinente a gente falar, né, um pouco sobre esse desenvolvimento e a importância, né, do exercício físico. Mas não é só um exercício físico, ele vai muito além. E estando contigo aí nesses 2 anos, né, Pri, e o que me chamou a atenção e o que eu faço, eu falando um pouquinho da minha experiência até, você todos os domingos manda para mim 5 ou 6 exercícios, né? Não exercícios, mas treinos diferentes. Sim. Porque o que me desmotivava era ir para academia e já saber o treino que eu tinha que fazer. E aí, às vezes, ficavam 40 dias, 2 meses com aquele mesmo treino. Sim. Então, eu acordo, né? Eu não sei qual que é o treino próximo, né? Então, sempre tem algo diferente. E para mim, funciona muito bem. Aí eu consegui me descobrir e eu consigo treinar sozinha, né? Mas com acompanhamento. Sim. Né? Então, isso para mim foi muito bom. Me trouxe essa experiência, né? Extremamente importante. E eu acompanho o teu trabalho e eu sei que ele vai muito além do exercício. Né? E aí, com isso, lá vem aí, né? Nossa primeira curiosidade, assim. Sim. Né? Você trabalha diretamente, né, com a alta performance física e mental. Como que você traduz esse conceito para uma experiência única e transformadora para os seus clientes, para os seus alunos? O meu pretexto, na verdade, o meu intuito é trazer a novidade. Porque a rotina, ela pode ser prazerosa, desde que não haja monotonia. Quando acontece a monotonia, o cérebro de disparar tanto efeito dopaminérgico, ele vai perdendo a força. E isso vai deixando de ter prazer. O que você falou? Do cérebro? Disparos de dopamina. A dopamina não está apenas vinculada ao prazer, mas sim ao movimento. Dopamina é o movimento, é o ponto gatilho, né? A tua razão, a tua justificativa de agir. E quando fica monótono? E quando existe a monotonia de tantos disparos e reconhecimento, vai chegar um momento que o indivíduo vai começar a colocar justificativas em cima daquilo que ele teria que realizar. Então, a novidade do treino novo permite com que o atuante se torne vulnerável. Um dos detalhes que eu coloco de muita importância na assessoria é a observação, porque além dele realizar o exercício, ele vai ter a clareza do porquê que aquele exercício está ali. E esse envolvimento contextual do treinamento permite com que ele pertença ao presente. Eu globalizo o universo dele do movimento no momento presente. Então, nestes momentos, ele não vai estar com a cabeça no que tem que fazer depois, ou o que aconteceu no ontem, ele vai estar no agora. Porque ele foca nesse treino novo. No treino novo. Porque se for algo repetido, ele já sabe o que é e a cabeça dele viaja. Exatamente. Simplificando. Exatamente. Então, a clareza da observação, em conjunto com a modelagem física, que é o contexto do body designing, gamifica para o cérebro o desenho do corpo dele. O entendimento neurológico estimula reações químicas que transmitem e geram emoções e é refletido para o corpo físico em si. Na medida que ele diariamente vai forçando, ele tira o contexto de que a disciplina é chata.
Aquele vai ser o momento do dia dele onde eu vou entregar a novidade, onde eu vou entregar a endorfina, o prazer, a sensação do dever cumprido. E aquilo, quando ele solta do objetivo, solta do resultado, é inserido no dia a dia dele de uma maneira muito mais fluida. Então, é um encaminhamento ao flow. A neurolinguística, a PNL, explica muito sobre o flow, né? Encontramos um atleta, quando está em flow, né, ele está no foco. Os ruídos começam a acontecer quando vêm as interferências, é igual a rádio, né? Quando você está buscando a estação, uma a menos ali já te tira começa a chiar. É a mesma coisa, né? Então, a permanência na novidade te mantém numa única estação, que é o movimento fluido, que é a onda. E aí, agora, né, voltando um pouquinho, como que a Priscila entrou nisso? Eu queria saber, né, um pouquinho da tua história. Por que que você escolheu? E quando você escolheu, você imaginava que iria por esse caminho, né, fazendo além, né, entendendo a personalidade, entendendo as pessoas? Poxa, por que que você chegou assim, né? Porque geralmente as pessoas vão no caminho mais fácil. Sim. Ah, vou dar o treino aqui, aí fica esse treino por um mês para essa Exato. pessoa. Exato. A maioria, né, infelizmente, dos personagens, eles fazem isso. Manda um Padronizam. treino para um mês ali, e a pessoa fica ali repetindo. E por isso que eu não funcionava, porque eu detesto coisa repetida. Né? Para mim tem que ser coisa nova e curiosa todo dia para eu ficar focada. Exatamente. E como, né, conta um pouquinho da tua história, Pri. Eu acho que as pessoas vão querer saber, assim, né? Como que você seguiu por esse caminho, né? Da educação física, eu acho, provavelmente, Sim, né? sim. Eu acho que quando eu comecei a ser fecundada como um óvulo, eu já fazia o que eu faço. Mas eu sempre gostei muito do esporte, né? E eu fui uma criança bem gordinha. Bem gordinha. Então, fui criada praticamente pelos meus avós, né? Então, era da cultura de que quanto mais peso, mais saudável a criança era, né? Só que eu sempre tive a liberdade de ralar o joelho, né? A liberdade de brincar. E eu tinha uma característica que eu, como neta mais velha, meus avós até falavam assim, essa menina vai ser cientista. Porque eu gostava de inventar. E eu inventava atividade, eu inventava treinos. Se eu não inventava treinos para os meus primos, eu inventava treino para mim mesma. Eu caía, me machucava, mas a minha cabeça estava sempre criando brinquedo. E não é criar, não, é montar o brinquedo para eu brincar com o brinquedo. E essa fluidez de liberdade e extensão de criatividade me levou aonde eu estou hoje, né? Porque foi assim que eu desenvolvi uma paixão enorme pelo esporte. Eu comecei a natação com 5 anos e nadei até os meus 23 anos, ao ponto de ser expulsa da piscina da faculdade, onde a coordenadora do centro esportivo estava me olhando lá, me xingando, eu só respirava, só fazia R2. Eu não queria olhar para lá porque eu sabia que ela ia me tirar da piscina. E antes de eu chegar na educação física, eu pensei em fazer 2 matérias. Ou era inglês, ou era física. Eu era a nerd, sabe, que ouvia música e escrevia música para aprender inglês, para cantar inglês. E a física, porque eu sempre gostei de física. Quando começou a física na minha vida, eu me encantei. Efeito Doppler, refração, ponto de alavanca. Aquilo para mim era mágico, assim. Até que chegou o momento da faculdade, né? Decisão. O meu pai, jornalista, 35 anos de atuação, trabalhando na Gazeta do Povo, desde sempre trabalhando, inserido no jornalismo, chegou para mim e falou, filha, jornalista. Eu falei,
eu vou fazer física. Né? Foi a primeira, né? Ou é física ou inglês, pai. E no momento da decisão que eu coloquei para fazer a segunda opção, eu escrevi física em primeiro lugar. Eu pensei, puta, o que eu vou colocar na segunda opção? Para educação física. E resumindo, eu fui para a área de educação física até por já pensar na questão do mercado de trabalho. Falei, eu vou seguir minha intuição, vou seguir meu coração, é isso que eu gosto de fazer, eu vou para essa área. Né? Quando na educação física nós começamos a aprender sobre princípios de alavanca, cadência, e eu vi que tinha muita física pela biomecânica, né? Empuxo na água, eu falei, agora eu tô pronta. Foi daí que começou a minha grande paixão pela unificação de todos os amores da minha vida. E quando eu entrei no mercado de trabalho, como professora de natação, eu tive uma primeira oportunidade de uma aluna na academia, uma academia bem conceituada aqui em Curitiba, de perguntar se eu conhecia alguma personal trainer. Eu que nem tinha experiência. Levantou a mão. E foi daí que nasceu o Body Designer, porque eu queria muito dar uma aula de personal. Até pelo contexto, valor hora-aula que o professor recebe, né? E aquilo que o professor almeja, que é receber um valor, assim, na época eu recebia R$10, era R$8,75 que eu recebia. Então, de R$8,75 eu ia para R$70. Aí ela pegou e falou. Aí eu falei para ela, né? Eu dou aula. Só que o meu diferencial é que eu não vou te levar para musculação. Eu faço modelagem física na água. Daí ela falou, nossa, eu nunca ouvi. Falei, o Body Designing. Assim, fluiu o nome. Dela, eu nunca ouvi falar. Falei, Body Designing. É bem diferente, porque eu vou modelar o teu corpo na água. E foi assim que começou a história. Isso foi em 2009, né? Ao longo do processo, eu que nunca gostei de musculação, sempre gostei de natação, né? Caí dentro de uma academia de musculação, onde o meu forte era alta performance aquática. Falei, de repente, me dei por mim, academia de modelagem física, uma academia de marombeiro. Qual que vai ser o meu slogan aqui dentro, sendo que o que eu tenho de idade é o que o ferreiro tem de experiência, né? Falei, eu construo treino de nadador fora da água, com os princípios do ferro. Aí que veio corpo esguio, acinturado, ombro voltado para trás, magro, verticalizado e tonificado. Então, eu passei da água para a terra, modelando, né? E oferecendo para a pessoa um entendimento lógico, um entendimento claro de tudo, toda a arte do detalhe daquela que aquela tela em branco poderia me oferecer. Muito legal. Foi assim. E nesse trajeto você teve um mestre? Vários. E qual foi o teu principal? Vários. O meu primeiro mestre foi o dono dessa academia de modelagem física, né? Onde ele chegava para mim, porque era um ambiente onde foi a primeira vez que eu saí do conforto, porque eu não gostava, mas eu fui obrigada, né? Inclusive, até falar, eu quase que reprovei musculação na faculdade, eu não ia, né? E ele me trouxe várias enciclopédias, Tom Venuto, que foi um dos primeiros fisiculturistas naturalistas da década de 60, onde ele competia e ele desenvolveu um livro muito bom chamado Burn the Fat, Feed the Muscle, onde ele tem um manual inteiro sobre sequências de treinamento, alimentação, o biotipo da pessoa e que tipo de estímulo ela pode receber.
E esse foi o meu primeiro livro de presente. Depois desses vieram, nossa, o Carlos, ele pedia para eu assistir todos os documentários sobre Lou Ferrigno, que foi o ator do Hulk, todos os documentários do Arnold Schwarzenegger, como ele iniciou, como ele saiu da Áustria e foi para os Estados Unidos, o acompanhamento de todos os Mr. Olímpias, fora de que dentro dessa academia eu abria 7 horas da manhã. Olha o detalhe. 7 horas da manhã eu estava na academia de modelagem física. Ficava até às 9. Das 10 às 11, eu dava aula de hidroginástica na academia onde eu estava relutando sair, que era meu amor. Voltava para a academia de modelagem física, do meio-dia às 4. E das 7 às 10, eu estava... do meio-dia às 4. Das 5 às 6, eu voltava para a academia de natação. E das 7 às 10, eu estava de novo na academia de modelagem física. Então, a minha vivência e a minha experiência foi na base do treino, foi na base da prática, né? Até que toda essa globalização de conhecimento me deu uma autonomia. Mas conta a história, como é que você conheceu esse senhor, seu primeiro mestre? Ele era meu vizinho. Essa história é boa. Do Carlos, ele era meu vizinho. No momento que ele descia, eu estava com a estampa da academia, né? Eu descia para casa e ele, professora, quando é que você vem trabalhar aqui comigo? E eu nem jamais. Não dava nada para ele, né? Não dava nada. Professora, academia de ferreiro, eu só via motoqueiro chegando lá na frente, tirava a camisa, treinava de calça jeans, sapato de escritório. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Eram 80 homens e 2 mulheres apenas. E até que um dia, eu descendo para casa, ele falou assim, dia 12 de novembro eu estarei saindo dessa sede que existia desde 92 e eu estarei indo para outra sede. E eu quero você como professora. Qual é o teu preço? Caramba, meu preço, nunca passei por isso. Na época, o professor mais renomado da academia de natação ganhava R$45 a hora. Aí eu olhei para o Carlos, ele falou, me diga teu preço. Aí eu falei, R$70. Dele, fechado. Dia 12, eu te entrego a chave, você vai abrir a academia para mim. Eu falei, ixi... Então, eu não tinha como fugir daquilo, exatamente, né? Falei, agora, nossa, estou ganhando mais que o professor, gente. Agora eu vou encarar. E daí foi quando a motivação financeira me levou a ampliar também o conhecimento, né, na área. Eu criei o domínio pelo fato de que nessa academia não existe fichas de treino. Nunca vou esquecer que ele chegou para mim e falou assim, quando você está com um aluno, você não é um professor, você é o maestro. Então, você vai orquestrar o movimento dele aqui dentro. Você vai orquestrar o ritmo de exercício que ele vai dar. E aquilo ficou na minha memória. Então, chegava o aluno, era na base do treino mental, era no treino da extensão, apertava o intelecto, porque nós podíamos ter para orquestrar, mas ao mesmo tempo nós podíamos ter 70 para orquestrar. E aquilo sair do controle. Só que a fluidez do gerenciamento da 8 séries de 15 que ele pedia, em conjunto com toda a energia da academia, fazia com que aquele ambiente fosse único. E se transformou numa grande faculdade para mim, né? Que eu fiquei 8 anos ali dentro. E ele fazia, de fato, o professor olhar para o aluno, né? Porque se não tinha ficha, totalmente, você tinha que estar junto com ele. Goosebumps. Até me arrepia. Exatamente. Celular,
Celular lá na gaveta da secretaria. Você não tinha tempo para listar, você não tinha tempo para responder. O aluno terminava, você tinha que ir lá e encaminhar ele para outro lugar. Você era a ficha. Né? Então, se deparando hoje em dia com um conforto, entre aspas, dizendo que não permite com que o próprio professor quebre essas 4 paredes que existem em volta dele, né? É um sentido dele resgatar a razão que fez ele escolher a educação física. Qual foi o forte motivo que levou ele? Porque o cliente te vê como um gerador de energia. Então, você tem que estar predisposto a cumprir uma jornada pela qual ele não cumpriu ainda. Para ele te admirar, e isso não colocando uma barreira, mas sim uma pessoa onde o cliente vai te dar a mão para você segurar e acompanhar a tua jornada. Até que o próprio cliente solte a mão e fale: eu aprendi a treinar. Eu não preciso mais de você. Muito obrigado pelo tempo que você ficou comigo. E não criar uma mentalidade de dependência. E daí você está ali pensando, poxa, na receita que você está tendo em relação ao faturamento em cima daquilo ali, né? Exato. E ao mesmo tempo, eu achei bem interessante essa questão, por quê? Porque você faz com que, de fato, os professores que estão na academia prestem atenção nos alunos. Sim. Porque hoje eu percebo que o professor ele fica parado lá, esperando o aluno né, chamar, porque ele já está com o treino dele. Sim. Então, né, o seu Carlos, ele tinha uma visão, né, muito além e uma visão já pensando na experiência, no resultado e no sucesso do cliente. Exato. Dele. Não é à toa que ele tem resultados exuberantes. Exatamente. Que esse é o sucesso do cliente dentro Exato. Né, da educação física, vamos dizer assim, né? Qual que é o sucesso do seu cliente? Quando esse cliente atinge o resultado dele. Exato. Ou ele está lá para melhorar a sua performance física, ou ele está lá para ajudar, né, a emagrecer, para perder a barriguinha e tudo mais. Exato. E aí, por que o aluno desiste? Porque ele não consegue. Porque não consegue. Mas por quê? Porque dá um treino lá e fica lá 40 dias, 2 meses naquele treino? Não busca soluções práticas e flexíveis para suprir uma desordem, digamos assim, né? Exatamente. Esse é um dos princípios onde a gente vê que se o aluno, se o professor, ele se limita a uma periodização de treino, né? Sistema A e B, né? E qual vai ser o momento que ele vai estender o nível de criatividade dele ao ponto de ampliar a consciência e essa consciência trazer para ele o poder intuitivo dele agir. A gente só consegue essa criação porque é o saber, são em 3 níveis: saber, fazer, né? E o poder. Então ele fica aqui. Né? O que eu sei, o que eu faço e o que eu posso. Porém, ele não estende. Se você não sai desse conforto e não estende a sua consciência, que é onde vem a criatividade, que é onde vem o poder resiliente, né? Onde acontece os lapsos de consciência que fala, opa, que é o aha moment, né? Igual veio do body design, né? Se não acontece esses lapsos de consciência para você pegar um martelo e quebrar isso daqui, você se limita ao ponto de chegar um momento que você não vê mais prazer. E aí, você é um professor de educação física. Você, eticamente falando, você se formou para educar o físico. Só que professor dá diploma e fica na lembrança. Por que que eu tenho que colocar uma dependência no sentido de uma saúde, né? Por que que no indivíduo? Mesma coisa, uma dependência médica, uma dependência com outros profissionais da área da saúde. Por que que necessita dessa dependência? Aí não é amor. Não. Né? E com certeza, lógico, né? Todo mundo precisa, né, da grana, do faturamento. Só que se a pessoa faz isso
e ela vai dando resultado, com certeza a agenda dela vai preenchendo. Hoje você não tem horário. E é inverno e verão, Sim. né? É inverno e verão, você não tem horário. O Eu ano sei inteiro. disso porque, né, minhas amigas falaram, poxa, eu queria horário para treinar com a Pri, presencial com ela, mas eu não tenho, ela não tem, né, horário. E não tem essa de inverno e verão. Né? Por quê? Porque você entrega resultados. E trabalha além disso. Né? Trabalha a mente da pessoa também. Né? Até justamente porque hoje eu treino independente, assim, eu não preciso. A forma que você faz o treino, eu não dependo, né, de você estar comigo. Exato. Essa é a liberdade. É a liberdade. Essa é a liberdade. É você entrar na academia e não depender de alguém para treinar. Lógico, tem algum exercício ou outro que eu vou lá e peço para a professora me ajudar quando é algo muito novo, mas isso me dá uma liberdade de ir no horário que eu posso, né, com os equipamentos que tem lá, e de fazer o meu treino. A tua autonomia. A minha autonomia. Né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Quando você pensa no resultado do seu cliente, automaticamente você tem, né, a fidelização, você tem fãs, né? Não é à toa que a tua rede social, né? Você tá ali com quase 40 mil, né, seguidores já, né? Então, você tem uma legião de fãs, né? E que querem, né, ser atendidos por você. Exatamente. E é um ponto, assim, onde nós temos que, no sentido presencial, né? Chega um momento onde, mais uma vez eu vou falar a palavra ética do professor, que o professor tem que ter o olhar de falar assim, eu cumpri o meu dever e eu preciso deixá-lo, ele sabe treinar. Porque senão aquilo se torna um ciclo não, mas se torna um relacionamento um pouco mais tóxico, porque a tua vontade existe de querer renovar e o cliente se torna um dependente. Exatamente. Como é que eu vou treinar agora? Eu me acostumei com você, né? Não, ó, já aconteceu de eu chegar e falar, você está formada em movimento, você sabe treinar. E a pessoa estava comigo há 8 anos, né? Foi quando eu tive a estratégia nesse sentido de trazer do presencial, falar, eu estou te oferecendo o meu serviço online gratuitamente até você entrar no ritmo online, sem a minha presença. Entre aspas, porque a comunicação vai continuar existindo. Só que o teu domínio já está aí dentro. Então, coloque ele em prática. Né? Então, e eu mantenho o cliente. Só que eu transfiro de setor. Sim, exatamente. E abro minha agenda. Para outra, Para né? outros. Outra missão, né? Porque senão o relacionamento fica tóxico, né? Chega um momento que eu não quero mais, né? E aí? Fico patinando. Então, preciso ter novos estudos. E ter novas experiências, né? Que é o meu laboratório, né? Exatamente. Cada casa é um laboratório. E a gente sabe que cada cliente é único, né? Então, cada pessoa que vai te procurar é um desafio. Sim. Né? E com as suas próprias dores e objetivos. Então, assim, qual foi o caso mais desafiador que você já enfrentou, né? Dentro daquilo que você pode falar? E como que você conseguiu, né, fazer com que esse cliente atingisse o sucesso dele? Né? E que superasse a expectativa dessa pessoa? Eu tenho vários para citar, mas um que eu acredito que mexa mais com a minha emoção é por conta da minha conexão, né? Foi com meu pai. O meu pai foi o caso mais desafiador, porque eu morava na mesma casa que ele, e ele, pela demanda de trabalho, pesava, na época, 132 quilos. E ele não acreditava na educação física, né? Ele queria que eu fosse para o jornalismo. Né? Então, existiram frases que, no momento da minha decisão, me machucaram, mas, ao invés de eu levar aquilo para o negativo e me deprimir, eu falei, eu vou mostrar a minha capacidade ali. E parece que Deus colocou a prova na minha frente.
né? Chegou um momento onde ele recebeu do RH, do jornal, a data da aposentadoria dele. Um indivíduo de 132 quilos que sai de casa às 8 horas da manhã, volta para casa às 1h30 da manhã, que só come na rua, fuma 2 carteiras de cigarro por dia, e quando vai jantar, meia-noite, 1h da manhã, prepara o carro que a gente vai subir a ladeira, no prato. Né? E era feijoada, ou era pizza, ou era cachorro-quente, ou seja, só um junk food, né? Fora o papel de que o corpo dele se transformou numa confusão, numa bomba atômica. Quando ele notou que iria perder a função, foi quando ele precisou se resgatar. Desde os 14 anos trabalhando, quando chega na fase de aposentadoria, vai abrir a janelinha da gaiola e o passarinho não vai querer sair dali de dentro, vai ficar com medo de voar. E nem consegue sequer, né? E nem consegue. Nesse processo, paralelo a isso, ele que não tinha muito envolvimento na minha vida profissional, eu estava ganhando uma autonomia muito forte na academia, né? E eu falei, estou precisando me atualizar. Então, eu preciso fazer uma faculdade, não, uma pós-graduação. Se eu fizer uma pós-graduação, eu vou conseguir mais, né, autoridade lá dentro. E eu cheguei para o meu pai, não estava com muito dinheiro para pagar a pós-graduação. Eu falei, pai, é o seguinte, precisava de uma justificativa com ele, né? Eu preciso de 16 folhas de cheque tua. Né? 16? Eu falei, quero fazer uma pós-graduação. E eu vou te utilizar de estudo. Então, a partir do momento que tu aceitar, tu vai ser o meu estudo, eu deixo de ser a sua filha e passo a ser a profissional que vai fazer um projeto do começo da faculdade, da pós, até a conclusão do meu TCC. E só um detalhe, o que eu fiz na faculdade também de conclusão também foi a mesma coisa. Eu comecei o projeto de TCC no 2º ano, com desenvolvimento de alta performance infantil, e transformei o corpo de um menino de 12 anos em 2 anos, um corpo de nadador, que era a morfologia do nadador. Né? Então, eu já tinha essa experiência. Falei, eu vou começar aqui de novo. Então, vou fazer mais um projeto, né? Só que agora com meu pai. E foi assim. Então, o propósito maior dele ganhar isso, falei, não, meu Deus, vou emagrecer o meu pai, né? E esse processo dele começar a cair o peso, eu me predisponha a fazer todas as jantas, fazia um cardápio para ele, o que ele comeria fora, organizei o sono dele, porque, meu Deus, o ronco dele parecia o Porto de Paranaguá. Assim. A primeira coisa que precisa ajustar é o sono, porque ele para na garagem do carro e não desliga o motor, né? Leva o motor para dormir com ele. Leva o motor. Eu falei, eu preciso descansar ele primeiro. Então, eu ajustei com tudo aquilo que eu estava aprendendo na pós-graduação em nutrição esportiva. Eu comecei ajustando o sono. Eu comecei ajustando a primeira refeição dele. Da primeira refeição, no decorrer do tempo, o peso foi baixando, até que um dia ele chegou para mim no domingo e falou, filha, quando é que o pai começa a treinar? Aí ele esperando que eu fosse dar a data, eu falei assim, tu tá maluco? Eu trabalho numa academia de ferreiro, eu vou deixar o meu pai remar a barra sem peso na frente deles? Eu vou te oprimir para sempre, pai. Tu só vai treinar quando baixar dos 2 dígitos. Coloquei o motivo para ele, joguei a responsabilidade. E na medida que o peso ia baixando, a autoestima dele ia aumentando, a motivação da continuidade ia acontecendo. No aniversário dele, eu comprei um kit de elástico, fiz uma planilha de exercícios, pendurei no banheiro do quarto dele e falei, pai, tu vai começar a se movimentar. Tá aqui, igual a fichinha ali do estúdio. Tá aqui esses exercícios. Escolhe, pega o elastiquinho, tu tá sozinho.
começa a fazer. Toma o banho, ou seja, aglutinei um hábito. Estava já ali dentro. E isso foi um processo que ele nunca mais parou. Porque quando ele resgatou a autoestima dele, chegou o grande momento dele começar a treinar. Então, eu alimentei uma vontade nele durante 8 meses de vontade, né? Quando ele começou a treinar, eu falei, agora a gente vai partir para outra fase, pai. Agora a gente vai partir para a fase de uma suplementação melhor, né? Aí a tonificação começou a vir, ao ponto de eu resgatar 35 anos que ele não viveu. Ele sobreviveu naquele Calhambeque, uma mente absurda. Meu pai é muito inteligente, conta, sabe de história como ninguém, né? Então eu dei o veículo, dei uma Ferrari para ele treinar. Fora o reconhecimento na filha. Ele entendeu o valor, exato. Até hoje. Até Legal. hoje. Hoje ele entra na academia às 8 horas da manhã e sai ao meio-dia. Mas, assim, é um prazer. Quando é que eu iria pensar uma coisa dessa? Então, para mim, eu acho que é uma das histórias onde eu mais conto com orgulho mesmo que eu dei vida para o meu pai, porque se ele se aposentasse na condição que ele se encontrasse... Ele não estaria aqui hoje, né? Ele não estaria aqui hoje e essa história seria bem diferente para mim. Então, ele foi fora o Carlos, o meu pai direcionou o leme do meu navio. Meio que né? Mas ele colocou a grande... Quando eu tive a sensação de que o meu pai confiava no meu trabalho, né? Eu falei assim, agora eu tô com mais força, eu tô com um nitro dentro de mim. E isso me impulsionou. Se você conseguiu, né, mudar a mentalidade do teu pai, que era um desafio, imagina a mentalidade de outras pessoas. Né? A história da casa de ferreiro. Exatamente. Eu reverti. Exatamente. Então, isso para mim, eu tive mais embasamento, inclusive, para tratar com casos muito mais sérios, tratamento de câncer, né, suicídio, obesidade infantil, né, por conta dessa segurança que o meu pai me ofereceu. Eu acho que tem um ponto, né, que as pessoas têm um certo preconceito com quem faz educação física, que acham que é uma faculdade banal. Banal. Mesma coisa que a administração, né? Sou formada em administração, as pessoas falam assim, a pessoa que faz administração é que não tem opção na vida. E pelo contrário. Né? Hoje eu sei o quanto é necessário uma pessoa saber administrar o seu negócio. Sim, nossa, tudo. É tudo. Né? Então a gente vê muitos, né, pequenos empreendedores, grandes empreendedores que quebram a cabeça, né? Principalmente quando eles são muito técnicos. E a educação física eu vejo também como um certo não, muito preconceito. Poxa, o cara não sabe o que fazer, vai fazer educação física. Sim. E aí a pessoa só enxerga um monte de músculo, né? Vamos Exato. dizer assim. Mas não o raso, né? O raso, e não o cérebro da pessoa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, alguns profissionais também, eles, né? Eles ajudam, né? Nessa construção, assim, desse preconceito. Porque eles são tidos, assim, um pouco como preguiçosos, assim, Exato. por conta disso. Dá o treino para 3 meses, fica lá parado na academia, não corre atrás, não sei o quê, entendeu? Então, eles também ajudam com esse desenho. Mas quando você se aprofunda e entende, né, e conhecendo você, e vê que, poxa, o buraco é um pouquinho mais embaixo, você precisa conhecer, você está mexendo, né? Na parte física, né? O meu instrumento, na verdade, né? É o teu templo, né? É o meu templo. Né? Então, assim, acho que quando a grande maioria das pessoas, dos profissionais de educação física, entenderem que ele mexe com o templo da outra pessoa... Exato. E aí começar a passar essa mensagem, com certeza esses profissionais... Eles vão ganhar mais destaque ainda, né, no mercado. Sim. E vão encontrar esse sucesso. Exato. Né? Encontrar um propósito na vida. Exato. Né, na verdade. Então, esse é o sucesso do seu cliente, né? Eu sempre trago, assim, que a experiência, ela tá em toda a profissão. Tudo. Tudo você vê
e tudo você pode aplicar a experiência do cliente e o sucesso do cliente. Uhum. E na área da saúde, muito mais. Demais. Muito mais, né, Pri? Então, assim, e eu percebo que você se preocupa além disso. Então, assim, e você sabe que o movimento que você faz no corpo da gente reflete em resultados fora dessa questão só física. Né? Exato. Lembra da história da corrida? Exatamente. Né? Então, assim, a corrida para mim, ela é um desafio, mas eu precisava, vencer isso no sentido que, cara, se algo me barra, tudo pode me barrar. Né? Sim. E o momento da minha vida era o quê? Eu não posso ser barrada por qualquer coisa. Né? Então, assim, o fato de correr, lógico, eu não sou uma corredora e nada, mas, 3, 4 minutos eu consigo. E antes eu não queria, eu fugia, né? Uhum. De qualquer exercício que era de corrida. Não te permitia, né? Exato. Sair daquilo. Exatamente. E é bem se o profissional de educação física começa a ter uma visão de que todos os profissionais da área da saúde recomendam como prescrição médica o exercício físico, porque é que o protagonista não sobe no palco. Uhum, exatamente. Porque é que o protagonista é visto como 3 de 15. Uhum. Porque a mentalidade do protagonista é envolvida de paradigmas. Né? Então, esses paradigmas que não se rompem desde o primeiro dia de faculdade até o último, vai fazer com que ele leve isso para sempre na profissão dele. Uhum. E o fato dele começar a quebrar paradigma e olhar para frente dessa muralha vai amplificar a visão dele e a perspectiva de que a saúde, principalmente numa fase pós-pandemia, é muito mais preventiva de suporte do que voltada apenas ao tratamento. Sim. Eu preciso prevenir antes de eu tratar. Porque se eu já estiver na fase do tratamento, aí a chance de eu não sair daqui vai ser grande. São 2 vias. Ou você escolhe o caminho da liberdade, no sentido não dependência de medicamento, não dependência de frustração, qualidade de sono, ou você vai para o lado da sua autonomia como ser humano. É aqui que entra o desenvolvimento da alta performance que eu coloco. E quantas possibilidades tem, né? Olhando, Inúmeras. porque assim, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Quantos por cento, né? Na verdade, todos deveriam treinar e todos deveriam se exercitar. Então, olha quanta possibilidade esse profissional tem. Exato. Tendo em vista que o Brasil é um dos países onde a taxa da população ansiosa está estourando. Uhum. É só abrir hoje em dia as redes sociais para a gente ler notícias sobre ansiedade e depressão no país. Quem que cura? O indivíduo precisa esperar um médico prescrever atividade física para ele começar. Né? Então, e atividade física, quando eu falo, eu não estou fechando Viu, só. Lucas? Tá vendo? Vai fazer, né, Lucas? Fazer, começar já. Por favor. Tá virando. Né? E isso é um ponto onde é necessário a gente tratar, até porque chega um momento onde a velocidade das informações que a gente possui hoje numa tela, né, é inenarrável. Antigamente, a gente tinha que esperar de domingo a domingo para saber as notícias. Uhum. Hoje, em 8 segundos, a gente sabe a notícia do mundo todo. Qual é a capacidade que você pode dar para o teu cérebro de suprir tudo isso? Se não é mostrando para o teu corpo que você tem que regular as frenagens dele, porque senão você não vai controlar a reação química gerada pelas suas emoções. No movimento, você tem que transferir isso para o veículo que vai te encaminhar até os 90, 100 anos. É igual viajar. Você pega teu carro, vai para São Paulo, Tem que fazer manutenção, né? tu tem que fazer uma manutenção. Agora, pense um ônibus. Vamos colocar o ser humano nos dias atuais da modernização, o ser humano como um caminhão que roda o Brasil todo.
Já pensou se esse caminhão não parasse não parasse na garagem, não abastecesse e só simplesmente, colocando no sentido figurado, a cama e não desligasse o motor? Se o caminhão chega na garagem e não desliga. E ele faz manutenção, né? Direto. O que não faz, quebra, né? Ou acidenta, né? Ou aperta o off. Exatamente. O corpo, nós não somos um corpo. Nós somos seres de luz. Só que o primeiro paradigma, antes de falar de paradigma do educador físico, é o paradigma das pessoas de acreditarem que nós somos o corpo. Nós somos as emoções, nós somos os títulos, nós somos os padrões, e nós não somos isso. Então é além. Você começa a devolver para a pessoa a potencialidade dela na vida, a capacidade dela levantar um supino, ou uma senhora que nunca puxou, nunca levantou um leg press, hoje está fazendo com 70 anos de idade uma empurrada com 120 quilos. Imagina a reação neurológica que ela não desenvolve pelo fato de reconhecer a sua potencialidade e a sua capacidade. Esse é o sentido da inteireza da palavra cura. Uhum. Essa é a cura. Oi, Sari. A Sari sempre me acompanha. Basicamente é isso. Muito legal. E a experiência do cliente, ela tá no detalhe. A experiência, né, o sucesso do teu cliente. E no seu trabalho, quais são os pequenos gestos ou mudanças que faz uma diferença gigantesca, né, no resultado e na percepção do seu cliente, assim? Aonde que você olha, assim, como que você pensa na experiência do teu cliente? A experiência do cliente, ela te ajuda quando você, né, tá ali no teu trabalho no dia a dia? Diariamente. Todos os dias. Porque se ele traz a mentalidade para mim, isso eu levo como regra de uma incapacidade, ou de, por exemplo, a cliente se olhar no espelho e falar assim: nossa, como eu tô fraca. Nossa, como esse meu braço está mole. De eu pegar e colocar naquela ação que ela falou, eu reverter a perspectiva dela e já de imediato pegar daquele membro que ela falou e jogar força para ela reverter a mentalidade, já me faz ele ter já faz ele possuir uma experiência diferente comigo naquele dia, diariamente. E isso eu levo como regra de gabaritar a virada de chave diária, assim como nos treinos online também eu tenho. Né, no sentido de, via de regra, óbvio, né? Todo artista possui um plano de ação, mas não mostra ingrediente. Sim. Né? Obviamente, o planejamento mensal existe nas subdivisões dos exercícios. Semanas. Por isso que é o grande segredo de eu não entregar o mês inteiro. Eu quero que você viva na fase de ambientação, na fase do fortalecimento, do desenvolvimento e do teu aperfeiçoamento. E quando você chegar no teu aperfeiçoamento, você vai saber que a nova ambientação, você vai estar melhor do que da primeira. Então é o mesmo sentido. Muito legal. A gente vai ficar 3 horas aqui, mas vamos lá. Mas para encerrar, né? Uma pergunta mais curiosa, assim. Se você pudesse descrever, né, a marca registrada da experiência que você entrega, aquela que faz seus clientes falarem assim: nossa, uau, ainda bem que eu vim treinar com você, né? Qual seria essa essência? O que tá, né, dentro da tua marca? Qual é a tua principal essência e a tua principal entrega, Pri? A paz. A paz pelo fato do cliente oferecer um suspiro. No sentido de que, naquele momento, ele está pertencendo ao agora, no momento onde ele consegue ver a superação,
ao sentido da cura, quando o cliente percebe que, na medida que ele vai consistentemente reconhecendo as novidades, um problema que antes dele iniciar era enorme, já não faz tanto sentido para ele. Essa é a plenitude, essa é a paz. E é fazer com que todo mundo enxergue que o resultado é um paradoxo até eu falar sobre isso. Mas o resultado, ele nunca acaba. Não. Você fica buscando o resultado até quando? Porque se você estende a tua consciência e a tua mentalidade diante de todas as adversidades e resiliências que você colocou em prática, quando você vê, o resultado já é bem maior do que aquele que te fez começar. Entendeu? E isso vai ser até o nosso último dia de vida. É para sempre, né? É para sempre. É igual alimentação, né? Não tem dieta. Não existe dieta, é você comer normal. É educação alimentar, né? É para educar. sempre, não tem mais. Hoje eu vou fazer uma dieta, depois eu posso comer o que eu quero. Não pode mais. Não pode. Então, enquanto as pessoas não ressignificarem, daí que entra a neuroterapia, o processo de modulação do subconsciente, enquanto a pessoa não ressignificar a identidade que ela possui e criar uma personificação de um eu do futuro, ela não vai conseguir manter esses hábitos aqui, querendo viver ou só criar a visualização daquilo. Ela tem que ensinar o subconsciente dela que é daquele jeito que ela quer ficar, então ela vai ter que mudar. E a palavra mais forte que existe, eu acredito que até para esse podcast, é decisão. A decisão muda tudo. Ou você faz, ou você não faz. Para tudo na vida. Ou é o sim, ou é o não. E se for não, tem um forte motivo. Mas se for sim, lembre diariamente aquilo que vai te fazer dar continuidade. Para você virar o jogo, para você mudar de vida, para você transformar o contexto da tua existência. Ou é sim ou não. Eu acho que basicamente é assim o meu trabalho. Pra gente finalizar, diário, né? Pra gente finalizar, Pri, já que a gente tá entrando aí, né, no ano novo e o ano das promessas, né? Então, a gente sempre faz promessas. Sim. E aí tem uma pesquisa que fala que dia 20 de janeiro é o dia que todo mundo já desistiu das promessas, né? Eu vou fazer dieta, ô Lucas, vou fazer dieta, vou pra academia, né, Lucas? Vai, né? Tu vai mandar foto pra nós, Lucas. Eu vou cobrar. Eu vou pra academia, eu vou não sei o quê, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chega 20 de janeiro, a pessoa já esquece tudo, né? Porque daí começou a chegar o IPVA, a lista de materiais para comprar e não sei mais o quê, e a pessoa já começa. E o moedor de carne, que eu sempre falo, entra na vida da gente e a gente esquece das promessas. E quando vê é dezembro, né? E continua tudo de novo, né? Vem umas novas promessas. Passou o ano e a pessoa tá ali doente, né? E eu fiz essa pergunta para mim, Pri, quando eu completei 40 anos, né? Já faz, né? Como que eu queria chegar aos 50 anos? Que transformação. Então, assim, nossa, como que eu quero chegar aos meus 50 anos? E eu imaginei essa mulher aos 50. Aquela que eu queria, aquela que eu não queria. Né? E aí eu fui tomando algumas ações. É fácil? Não, não é. Você consegue sozinha? Não. Isso eu tô falando para mulher e para homens, né? Para o ser humano em si. Ser humano. Então, a idade, ela chega para todo mundo. E aí a gente precisa se perguntar, que pessoa que eu quero ser? Tanto na parte da saúde, quanto na parte do teu físico, quanto na parte, assim, também de que legado você quer deixar. Exato. O que eu quero, né? Independente, assim, eu sou uma pessoa, eu não tenho filhos, mas eu tenho 24 sobrinhos, né? Então, eu quero deixar, no mínimo, legado para eles. Sim. Então, eu me perguntei, como que eu quero chegar aos meus 50 anos? E, a partir daí, eu comecei uma transformação na minha vida.
né? Começando, né, pela doutora Débora, que me trouxe para o eixo da parte da saúde, né? Que é uma pessoa extremamente doente, inflamada, né? Então, e muitas mulheres, principalmente as mulheres, passam por esse processo e eu brinco, né, que elas são chamadas de loucas, porque eu era chamada de louca no meu ambiente, né? Porque a gente fica doente, totalmente inflamada, com os hormônios à flor da pele e tudo mais. E a gente cada vez vai se maltratando, né? Vai se maltratando e não se entendendo. E quando você vai, isso é normal, é o estresse. Né? Então eu fiz esse compromisso comigo. E acho que eu estou, né, e vou chegar aos meus 50 anos muito melhor do que eu estava com os meus 40 anos. Com certeza. E aí isso exige muita disciplina, porque é muito mais fácil ir para o caminho, né, de não fazer o exercício, de comer o que quer e tudo mais. Só que é muito mais difícil você se olhar no espelho, a pessoa que você está se transformando. Né? E hoje eu olho, eu gosto mais de mim nesse formato. Imagina, perdão te interromper, a Zuleika de 10 anos atrás, produzindo exatamente da mesma maneira. Acha mesmo que aquela Zuleika iria ter essa rotina de viagem, de curso, de estudo, de trabalho, de entrevista, sendo aquela que era antes? Não, eu não ia nem estar aqui, né? Eu ia estar lá chorando na cama porque, meu Deus, acabou o sentido da minha vida. Um pacote de Cheetos. Exatamente. Né? E eu brinco muito, né? A Fantine, né, Fantine? A Fantine diz assim, nossa, eu esqueço, né? A idade que você tem, né? Porque a gente tem uma bela diferença, né? A gente é sócia aqui, a gente tem uma bela diferença. Ela disse assim, Iso, às vezes eu brinco com ela, calma, eu sou uma idosa. Imagina. Mas é brincadeira, né? Ela assim, mas eu esqueço, né? Porque eu tenho mais energia do que ela, né? Muitas vezes, né, Fantine? E isso é porque a gente toma decisões. Então, isso que você falou é extremamente forte. Sim. Né? A gente precisa tomar decisão e honrar essa decisão. E ter disciplina para a decisão. Exato. Eu falo que a palavra mais importante é disciplina. Ela é muito mais do que engajamento e motivação. Não. Porque engajamento passa e motivação termina. Agora, a disciplina faz você levantar da cama todo dia e fazer aquilo que você decidiu fazer. Domar aquilo que tenta te dominar. Exatamente. Né? Então, né, voltando assim, né, pensando em 2025, que mensagem você passa? Tanto para as pessoas que querem mudar de vida, tanto também para os teus colegas. Né? Poxa, como que os teus colegas podem ajudar essas pessoas a mudarem de vida? A primeira coisa é, quero trazer uma reflexão que trata sobre o estar em forma. Né? Porque se uma pessoa não está em forma, é porque algum estado psicológico, emocional desta pessoa acaba não estando em forma também. Então, dá um novo sentido à palavra em forma. Quero ficar em forma. Para quê? Então, vamos organizar a forma do seu corpo, da sua saúde, da sua condição fisiológica, né? Para daí esse forma ter um sentido maior. A segunda coisa eu gostaria de, e acho que isso é num sentido geral, tanto para profissional de educação física como para as pessoas. Não tenha medo das suas dores. Não fuja das suas dores, porque as dores são as que vão, por mais clichê que seja, é exatamente na dor que você cresce. Assim como um músculo cresce no esgotamento, a dor uma hora, que era assim, como que eu posso colocar? A dor que era insuportável. Ela faz você crescer também. Ela te faz crescer na medida que você força ela. Aquilo que uma rosca direta poderia ser pesado com 3 quilos, na medida que você faz, quando você vê, você está fazendo com 12 quilos. Então, não tenha medo da dor. Busque sempre a sabedoria divina que existe dentro de cada um. E não caia nas tentações
que a realidade traz para você. Busque sempre pela verdade, mas não caia nas tentações que a realidade te apresenta. Eu acho que se nós buscarmos pela verdade, que eu coloco como a ampliação do conhecimento, a ampliação dos seus estudos, você buscar razão para estudar algo pelo qual te promove prazer e você ampliar o teu conhecimento, você amplia a tua verdade. E cada vez mais o teu poder intuitivo se torna maior, provendo das suas decisões. Então, a primeira coisa, conhecimento. Segunda coisa, enfrentamento. E terceira coisa, e último, que você é um ser de luz. E que existe Deus em cada código do teu DNA. E você não é isso que você pensa que é. Você é muito além. Você é potente, você é capaz. E você pode alcançar o que você quiser. Se você dominar a sua mente. Porque o cérebro, ele é completamente treinável. O sucesso é treinável, né? O sucesso é treinável. O JJ fala isso, né? O sucesso é treinável. Ele é. Então, o sucesso ele é treinável e a gente precisa ter a disciplina e precisa tomar decisões, né? E honrar essas decisões. E honrar. Então, levar elas consigo. 2025 as pessoas vão, né, tomar suas decisões. Então, seja... honre, né? Honre as decisões. Porque se você desiste daquilo que você se comprometeu no dia 31 e que você lá abraçou sua família, né? E se comprometeu e fez a listinha e não sei o quê. Você desiste, né? Tem uma frase que fala, né? E eu brinco, às vezes eu falo isso pra Fantine, né, Fantine? Se você perder pra batata frita, você vai ganhar de quem? Boa colocação. Se eu perder pra batata frita, cara, eu vou ganhar de quem? De quem que vai ganhar na vida, né? Então, assim, gente, eu não posso perder pra uma batata frita, eu não posso perder pra uma fatia de bolo, eu não posso perder pra mim mesma. Sim. Né? Quando eu desisto, né? E quando eu fico arrumando desculpas. A criança, na verdade, ela foi embora. Né? Nós temos que adultilizar as responsabilidades no sentido de possuir uma prosperidade, mas não no sentido material, mas uma prosperidade interna, né? Então, resgata isso e saiba que essa criança está esperando pacientemente você suprir tudo aquilo que ela sonhou para você. Que é você mesmo. Uhum. Você só se esqueceu disso. Legal, Pri. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Foi muito bom assim, te ouvir, né? Você é um poço de conhecimento, você vai além, né, das coisas, né? Então, com certeza, as pessoas que te escutarem, né, e entenderem, acho que tomarão decisões importantes. E o mais importante é honrar essas decisões. Exato. Né? Então, acho que vai ajudar muito a gente. E a entender além da educação física, a entender além do que é o corpo, e a entender além do que é a importância, né, de um bom treino, né? Mas o treino, ele é para a vida, né? É para a vida. Você está treinando para a tua vida. Está treinando para a vida e, né, e preparando o teu templo, né? Eu sempre penso assim, quando eu vou, você acha que eu gosto? Eu não gosto, eu odeio. Né? Odeio, né? Eu quero ficar no quentinho lá. Né, Lucas? É bom, né? Pois é, mas eu olho e eu sempre penso naquela promessa que eu fiz, como eu quero chegar aos 50, e quando eu chegar, eu vou querer como eu quero chegar aos 60 e assim sucessivamente. Isso em tudo na minha vida. Né? E a questão de estar pronta para o enfrentamento, o meu corpo, ele precisa estar saudável para sustentar a minha mente, né? Porque a mente viaja, né? Eu tenho tantos projetos e o meu corpo precisa estar acompanhando, né? Acompanhando, e você faz parte disso, né, Pri? Lu, estar aqui e ouvir isso de ti é o grande motivo que me faz sair da cama às 2h50 da manhã para cumprir o meu propósito. Que eu acho que quem faz entende. Com certeza.
E ela pula a corda, uma corda invisível, tá, gente? Eu não Ai, a vejo. história da corda. Eu achei no Shopee uma que só tem o aparelho, não tem a corda, eu vou te dar de presente. Achei aqui. Ela faz corda tão rápido que eu não vejo a corda, então eu sempre mando pra ela. Você tá mentindo. Mas enfim, muito obrigada. Eu que agradeço. Que você tenha aí um ótimo ano de 2025, que você continue ajudando e colaborando, né, com as pessoas para que elas cuidem do templo dela. E a gente precisa olhar o nosso corpo com isso. A partir do momento que a gente entender, porque tem gente que cuida mais do carro do que do próprio corpo. Uhum. Né? Nossa, falou. Leva mais o carro para manutenção do que o próprio corpo, né? Do que ele mesmo. Então a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é o nosso templo, né? E a gente precisa cuidar bem dele. E a partir do momento que eu entendi isso, é o que eu consigo, né, levantar da cama lá às 5 horas da manhã e fazer o exercício e treinar. E eu nunca coloco aquela frase tá pago. Não, Porque não é dívida nenhuma. Não é dívida nenhuma. Não é? Né? Isso aí para mim é algo que eu tô fazendo bem para mim. Exercendo. Exatamente. Só uma curiosidadezinha para a gente fechar, que eu queria ressaltar a respeito da física quântica, né? Que eu não fiz física, mas eu me formei em física quântica. A frequência da valorização, a frequência do amor próprio, vibra na mesma frequência do dinheiro, que é a frequência de 432 Hz. Então, a frequência da prosperidade, quanto mais você desenvolve o seu amor próprio, mais é a chance de você vibrar nessa frequência que é a prosperidade, mas é a prosperidade que a gente coloca no sentido de realidade física material, que é o papel. Mas não, é o sentimento que o papel te dá. Então, é a mesma frequência. Então, quanto mais você se cuida, quanto mais você se valoriza, quanto mais você agradece, mais você eleva a sua frequência, de acordo com a tabela Hawkins, de níveis de emoções e consciências, a elevar cada vez mais e se aproximar de pessoas que pensam igual a você e que possuem a mesma emissão de frequência que você. Como que a vibração do nosso coração num exercício físico influencia. O coração é magnético, cérebro é elétrico. É pelo coração que a gente atrai. Por que o teu coração não está bombeando forte? Coloca ele para bombear forte. Olha só, 432, hein? 432. Eu vou buscar esse negócio aqui e nós vamos, né, prosperar Coloca e todo mundo. Como mantra. 2025 aí é 432. Isso aí. Né? Dá até 432. É isso aí. Mas valeu, Pri. Obrigada, muito Zu. obrigada. Eu que obrigada agradeço. mesmo. E seguimos firme em 2025. Muito obrigada pela Já, Lucas, tem um compromisso com a gente aqui, hein? Dá aquela partida, eu vou começar por Por favor. Isso aí. Tem vaga na assessoria online. Óbvio. Ai, pessoal, a gente finalizou. Nós poderíamos ficar conversando. Como eu falei, né, a Pri é um poço, né, de conhecimento. Ela se aprofunda mesmo. É muito bom, né, ter a amizade dela. A gente, né, ficou amiga. E é muito bom ela, né, estar comigo nessa missão aí, né, de como eu quero chegar aos 50 anos. E eu quero passar 2025 aí, né, treinando e exercitando e cuidando, né, do meu templo. Acho que é isso que eu desejo para todo mundo. Que façam em 2025, que cuidem de vocês, que cuidem da sua saúde, que prosperem, né? Que você se cuida não só por você, mas pela sua família também, né? Pelos seus filhos, pelos seus netos, para você ser um exemplo dentro de casa. Então eu peço aí, né, que todos se cuidem, fiquem bem. Obrigada aí por estar acompanhando aí durante esse último semestre do Zulcast. Obrigada pelos feedbacks. Obrigada, Lucas, né, por estar aí nessa parceria aqui no estúdio. Obrigada, Fantini, também, por estar aqui, né, todas as gravações, né, Fantini? A gente é minha sócia, além de sócia, a gente é amiga também, e a gente vai continuar juntas em 2025. Então, fiquem bem, fiquem com Deus, e até o próximo episódio. Escutem, passem para aquela pessoa que está precisando aí de uma motivação para se exercitar. Passe para aquele colega também que às vezes, né, tá lá, que se formou e às vezes, tá meio perdido no que quer fazer.
para ver um sentido que, com certeza, se você procurou educação física, você tem uma missão de transformar a vida das pessoas. Muito bom. Né? E de cuidar do templo dela. Olha que missão linda, Olha. né? Olhem por isso. Então, passe esse episódio, encaminhe esse episódio para os seus amigos e para quem você ama, que precisa se cuidar para vencer aí o 2025, 2026, para vencer na vida, né? Que prospere. Fique em paz e até mais. Bye, bye. Você ouviu ZooCast,